Daremos então início ao painel 1, Transição Energética e Descarbonização, rumo à indústria de baixa emissão de gases de efeito estufa. Convidamos para compor o palco os senhores Paulo Camilo Pena, presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP. Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Frederico Aires Lima, conselheiro do Instituto Aço Brasil e diretor-presidente da Aperam South America. Thaís Terzian, analista sênior da CRU. Informamos a seguir as regras de funcionamento do painel. O moderador terá 5 minutos para suas considerações iniciais. O keynote speaker terá tempo de 20 minutos para a exposição e cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 15 minutos. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá sessão de debates com duração de 20 minutos, devendo as perguntas serem enviadas através do e-mail pergunta@açobrasil.org.br. Com a palavra, o senhor Paulo Camilo Pena. Bom dia a todos, senhores palestrantes, Frederico, Ana, Rodrigo, Thaís. Primeiro, a enorme satisfação de estar aqui debatendo o tema tão fundamental da sociedade brasileira, dizer da enorme responsabilidade que temos todos aqui, em função da aula magna que tivemos e de como tratou de forma profunda, corajosa, com mensagens absolutamente essenciais que são importantes para a indústria do aço, mas eu diria que fundamentais para o setor produtivo e para o poder público. A questão climática no Brasil tem concentrado o protagonismo da agenda brasileira. São enormes os momentos e as crises que temos enfrentado em razão dessas mesmas questões envolvendo o nosso clima. Sabemos todos, e a todo momento, de problemas que vêm afetando a sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito a invernos cada vez mais quentes, não é? Problemas de crise, de extremos, questões envolvendo o clima, mas, muito mais do que isso, a necessidade de revertermos um quadro absolutamente importante para aumento da competitividade da indústria brasileira. Nunca é demais lembrar que quase 70% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil decorrem do setor agrícola, agropecuário, e das queimadas e desmatamentos no Brasil. Por outro lado, a indústria brasileira responde tão somente por 10% das nossas emissões. E aqui eu diria que isonomia e proporcionalidade são dois conceitos fundamentais para que tenhamos uma política pública adequada e que concorra efetivamente para o desenvolvimento do nosso país. No próximo ano, 2030, nós vamos ter a Conferência Mundial Climática, a COP30, e já estamos nos preparando para esse debate através de ações fundamentais no âmbito do Executivo, com o Plano Clima, em que a indústria e os demais setores produtivos se comprometerão com metas fundamentais para o desenvolvimento ou para a reversão da descarbonização, e, no âmbito do Legislativo, a implementação do Sistema Nacional de Emissões, que vai ensejar a conclusão do mercado de carbono. E aqui
eu saúdo de maneira especial a ação refinada de engenharia política refinada desenvolvida pelo nosso secretário Hollenberg, que viabilizou a conclusão desta primeira etapa do projeto de descarbonização no âmbito do Congresso Nacional. Bom, não tomando mais tempo dos senhores, eu gostaria, então, de iniciar essa palavra, passando já de pronto ao secretário Hollenberg para sua manifestação. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento Paulo Camilo, minha colega Ana Toni, Frederico Aires Lima, Thaís Terzian, cada uma e cada um de vocês aqui presentes. Agradeço ao Marco Polo o honroso convite de estar presente aqui e, na figura do Dr. Jorge Gerdau, quero cumprimentar todos os empresários aqui presentes. É com grande prazer que participo da 34ª edição do Congresso Aço Brasil, um evento de suma importância para discutirmos os rumos e as oportunidades da nossa indústria. Vivemos uma era onde a transição energética e a descarbonização não são apenas escolhas, mas imperativos para assegurar um futuro sustentável para o nosso planeta. O setor siderúrgico, responsável por uma significativa parcela das emissões de gases de efeito estufa, enfrenta um desafio monumental: adaptar-se para reduzir sua pegada de carbono. E é exatamente sobre isso que estamos aqui para falar hoje. O setor siderúrgico é um dos maiores emissores de dióxido de carbono, representando cerca de 7% das emissões globais de gases de efeito estufa e aproximadamente 4% no Brasil. Mas não podemos nos deixar abater pelos desafios. Pelo contrário, devemos vê-los como oportunidades. Oportunidades de investir em tecnologias limpas, de adaptar nossos processos industriais e de implementar políticas regulatórias adequadas. Gostaria de destacar a relevância estratégica do setor siderúrgico para o Brasil. A cadeia produtiva de mineração, ferro-gusa e siderurgia gera mais de 120 mil empregos diretos no país e é um pilar essencial para a nossa economia. No cenário internacional, a siderurgia brasileira se destaca, colocando o Brasil como um dos maiores exportadores de líquidos de aço, gerando mais de 9,8 bilhões apenas em exportações de produtos siderúrgicos no último ano. Entretanto, estamos cientes dos desafios que enfrentamos. O mercado internacional tem sido impactado pelo excesso de aço chinês, um aço que entrou no país com uma pegada de carbono significativamente maior que a nossa. Enquanto a nossa pegada média de emissões é de cerca de 1,7 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aço, o aço chinês apresenta uma pegada de, no mínimo, 2 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Isso evidencia que o nosso aço já é mais verde que o advindo da China e também do que da média global, que hoje está em torno de 1,1 toneladas de CO2 por tonelada de aço. O Brasil tem todas as condições de se tornar um grande produtor de ferro e aço verde para o mundo. Temos grandes reservas de minérios de ferro, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Temos expertise técnica e um setor industrial resiliente. Nossa capacidade de inovar e adaptar tecnologias de descarbonização é um diferencial que precisamos explorar ao máximo. Por isso, não podemos apenas importar soluções para a descarbonização. Precisamos desenvolver estratégias adaptadas às nossas potencialidades. O hidrogênio será uma peça-chave na transição energética e também precisamos alavancar outras capacidades e recursos, como o uso do biometano e outros produtos da biomassa, o carvão vegetal e a disponibilidade e o uso de sucata. Também entendemos a necessidade de ter acesso ao gás natural a preços razoáveis, tanto para garantir a eficiência dos processos atuais, como um viabilizador da implantação de novas tecnologias para a produção de aço descarbonizado. Estamos atentos a isso e estamos agindo.
Não podemos de forma alguma desprezar a alternativa do gás natural como uma rota tecnológica de transição para diminuir as emissões do setor. Nesse sentido, no próximo dia 15 de agosto, o grupo de trabalho criado pelo governo federal apresentará no Conselho Nacional de Política Energética os seus resultados. Temos o grande desafio de investir fortemente em infraestrutura de transporte e distribuição que permitam com que uma maior oferta de gás chegue mais barato na indústria. A Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria vem colocando imensos esforços no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Descarbonização da Indústria. Em maio e junho deste ano, realizamos workshops com 6 setores industriais, incluindo o setor siderúrgico, com a presença de alguns de vocês, para discutir rotas e possibilidades de descarbonização dos produtos industriais brasileiros. Nesse momento, o governo vem discutindo e debatendo o desenvolvimento do plano de mitigação e das metas de descarbonização da indústria brasileira, e estamos avançando. Eu quero, porém, destacar que o foco principal do governo e da Secretaria é dar suporte à descarbonização da indústria com foco em gerar valor, criar empregos e fomentar a inovação. Para isso, além do desenvolvimento da Estratégia Nacional de Descarbonização da Indústria e dos debates do Plano de Mitigação, estamos conseguindo trazer algumas iniciativas de investimentos para o setor, como a criação do Hub de Descarbonização Industrial, uma iniciativa liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em colaboração com o Departamento de Segurança Energética e Descarbonização do Reino Unido, onde buscamos facilitar o engajamento entre parceiros bilaterais, fundos multilaterais, programas de assistência técnica e coalizões do setor privado para mobilizar o apoio à transição industrial. O objetivo é garantir um processo eficiente e coerente com a realidade brasileira para a descarbonização da indústria. Além disso, temos construído outras oportunidades e nossa Secretaria está comprometida em constante diálogo, tanto com esses agentes de financiamento, quanto com o Instituto Aço Brasil, para formular estratégias com as capacidades e potencialidades da indústria brasileira. A descarbonização não é um esforço solitário. Parcerias e colaborações são essenciais. A cooperação internacional e as alianças público-privadas podem financiar e promover o desenvolvimento de tecnologias limpas. Temos exemplos globais de sucesso que mostram que empresas que implementaram tecnologias de baixo carbono reduziram significativamente suas emissões, resultando em impactos positivos, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, melhoria da eficiência energética e competitividade no mercado local. Estamos falando de estratégias inovadoras, como, por exemplo, o hidrogênio de baixo carbono como substituto do carvão na produção de aço, de fornos elétricos a arco, que promove o uso de sucata reciclada e fontes de energia renovável para reduzir as emissões. E, claro, estamos falando de captura e armazenamento de carbono, uma tecnologia crucial para capturar CO2 das emissões industriais e armazená-lo de forma segura, e cuja regulamentação está incluída no projeto de lei Combustível do Futuro, que também cria incentivos para a produção de combustível sustentável de aviação, diesel verde, biodiesel e biometano. Além de promover a sustentabilidade ambiental, as estratégias de descarbonização têm de buscar aumentar a competitividade e a inovação do setor siderúrgico em um ambiente global desafiador. Sabemos que os desafios são grandes. A necessidade de grandes investimentos em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura e a adaptação do mercado às novas tecnologias são questões que enfrentaremos. Nesse sentido, quero destacar o descontingenciamento dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que este ano tem 13 bilhões de orçamento, metade para recursos não reembolsáveis, metade para recursos reembolsáveis. Mas a inovação contínua é crucial para superar obstáculos técnicos e econômicos. O setor siderúrgico deve se comprometer com práticas sustentáveis para garantir um futuro mais limpo. Devemos adotar uma visão estratégica de longo prazo para a transição energética e descarbonização. Mas estou aqui hoje para afirmar que a ação imediata é essencial para alcançar as metas de redução de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global a níveis seguros. Se não agirmos agora
para descarbonizar nossos processos produtivos, comprometeremos o futuro do nosso planeta e a prosperidade das próximas gerações. Compartilho com vocês as medidas recentemente adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sob a liderança do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que esteve aqui com vocês ontem na abertura, para fomentar a indústria do aço e promover a descarbonização. Essas ações não apenas visam fortalecer a competitividade da nossa indústria siderúrgica no cenário global, mas também alinhar o setor com as melhores práticas sustentáveis e de baixo carbono. Primeiramente, temos a revogação de medidas antidumping pelos Estados Unidos. Em janeiro de 2024, os Estados Unidos revogaram o direito antidumping de 103,4% aplicado às importações brasileiras de tubos soldados de aço não ligado de seção circular, em vigor desde 1992. Essa decisão é fruto da atuação conjunta do MDIC e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa é uma conquista significativa que pode aumentar as exportações brasileiras. Em abril de 2024, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, GESEX, criou cotas de importação para 11 produtos siderúrgicos. Essa medida foi tomada para conter a entrada excessiva de aço importado e proteger a nossa indústria nacional da competição desleal. Além disso, o MDIC tem intensificado as investigações de defesa comercial contra a prática de dumping, especialmente em produtos siderúrgicos. Atualmente, há 26 medidas antidumping em vigor contra produtos siderúrgicos de 13 países. No âmbito da sustentabilidade, destacamos o lançamento do programa BNDES Hidrogênio Verde, que incentiva projetos piloto de produção de hidrogênio verde utilizando energias renováveis. Posteriormente, o BNDES pretende ampliar seu apoio, incluindo o financiamento de grandes plantas que possam atender tanto ao mercado doméstico quanto à exportação de hidrogênio de baixo carbono. As linhas de apoio incluem o Fundo Clima, o BNDES FINEM, Meio Ambiente e o FINEM Inovação. Saudamos, nesse sentido, a sanção pelo Presidente da República, na última sexta-feira, do projeto de lei de hidrogênio de baixo carbono, definindo as regras e os incentivos que dão segurança jurídica para investidores nacionais e estrangeiros que investirem na produção do hidrogênio de baixo carbono. É importante salientar que não queremos ser um mero exportador de commodities verdes. Queremos promover, através dessas novas energias, um novo processo de industrialização, atraindo as cadeias de suprimentos e as indústrias intensivas em energia e de difícil abatimento que precisam descarbonizar os seus processos produtivos. Com esta aprovação, estamos consolidando o nosso compromisso com a sustentabilidade e posicionando o Brasil como líder global na transição para uma economia de baixo carbono. Aguardamos também com ansiedade a aprovação, ainda em agosto, do projeto de lei do mercado de carbono, já aprovado no Senado, a Câmara, e que retornou agora ao Senado, como um instrumento também importante para reduzir os custos da redução das emissões por parte da indústria. Nossa preocupação com a lei do mercado de carbono e com a sua posterior regulamentação é garantir a competitividade das indústrias brasileiras. Outro programa importante é o BNDES Carvão Vegetal, lançado para financiar projetos sustentáveis na produção de carvão vegetal, essencial na siderurgia para substituir o coque e reduzir emissões de CO2. A primeira operação aprovada foi de um financiamento de 54,5 milhões para a Valorex Tubos do Brasil, visando modernizar a produção com reatores contínuos. Temos a cooperação com a ANEEL, através da chamada de PDI estratégico número 23 de 2024, para o hidrogênio no contexto do setor elétrico. Essa chamada promove a cooperação entre a MDIC, a ANEEL e outras entidades para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação focados em hidrogênio de baixo carbono. Inicialmente, são 24 novos projetos propostos, desde plantas piloto até peças e componentes inovadores, cada um contribuindo para a construção de uma economia de baixo carbono robusta e sustentável. O desenvolvimento de hubs de baixo carbono na indústria siderúrgica é uma questão estratégica que deve ser impulsionada pelo uso do hidrogênio. O potencial futuro do consumo interno do hidrogênio de baixo carbono em setores industriais, como o siderúrgico, o cimenteiro, o químico e o cerâmico, é destacado como uma oportunidade significativa para a mitigação de riscos para investidores. Essas medidas do MDIC
não só promovem a sustentabilidade ambiental, mas também aumentam a competitividade e a inovação do setor siderúrgico brasileiro em um ambiente global desafiador. Com essas ações, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da indústria nacional. Juntos, estamos construindo um futuro mais próspero e sustentável para todos. É imprescindível que cada um de nós, presente aqui hoje, se engaje nesse processo. A descarbonização não é apenas uma obrigação ambiental, mas uma oportunidade econômica. Ao liderarmos a produção de aço verde, podemos abrir novos mercados, atrair investimentos e fortalecer nossa posição no comércio nacional e internacional. Convido todos a refletirem sobre o papel que desempenham nesta transformação. Juntos, podemos construir um futuro onde a neoindustrialização não só atenda às metas climáticas brasileiras, mas também coloque o Brasil como líder global em produção verde. Vamos transformar a descarbonização em um vetor de desenvolvimento, inovação e prosperidade para o nosso país. Estamos vendo um movimento internacional cada vez mais forte de formação de políticas e mercados para o aço verde. Investimentos em plantas de aço descarbonizado estão se movendo para além da Europa, indo para a Ásia. Além disso, medidas como o CBAM na Europa obrigarão as empresas a se adaptarem à produção com baixa pegada de carbono e o Brasil não pode ficar fora dessa oportunidade. Deve aproveitar esses mercados. Nesse sentido, é importante que a indústria nacional se proteja da entrada de produtos com grande emissão, que naturalmente chegam a um custo mais baixo. Precisamos discutir a viabilidade de um CBAM brasileiro, que permita que nossa produção se descarbonize sem concorrência desleal. O Brasil foi abençoado com vantagens comparativas em energias renováveis que nos colocam muito à frente no esforço pela descarbonização. A abundância de energia hidrelétrica, solar e eólica, combinada com a indústria de biocombustíveis mais avançada do mundo, faz com que a nossa matriz energética seja quase 50% composta por fontes renováveis, número que chega a 90% quando considerada apenas a matriz elétrica. O Brasil, portanto, já fez a transição energética que muitos países sonham em conseguir. Por aqui, o grande vilão das emissões é outro, o desmatamento. No inventário de emissões brasileiro, cerca de 50% ficam na fatia de mudança do uso da terra. A indústria, por outro lado, mesmo quando considerada a emissão da energia utilizada, não passa de 10%. Se nós quisermos atacar de frente nossas emissões, a forma mais efetiva e menos custosa de fazê-lo é acabando com o desmatamento ilegal. O governo de Lula e Alckmin não tem medido esforços para impulsionar um processo de reindustrialização integrado com uma visão ambiental, cujas diretrizes se encontram nas missões do programa Nova Indústria Brasil. Desenvolver a indústria nacional é trazer emprego, renda, PIB, desenvolvimento, qualidade de vida ao povo brasileiro. Por isso, não podemos importar conceitos de países desenvolvidos que muitas vezes estão décadas atrás do Brasil em termos de transição energética e que, ao mesmo tempo em que defendem descarbonizar o mundo, o fazem com todo cuidado para não ferir a sua própria indústria. É preciso questionar as premissas utilizadas e entender se fazem sentido aqui. Buscar a eletrificação total da frota, por exemplo, enquanto temos programas de incentivo a biocombustíveis avançados, é necessário? Por que os europeus, ao definir as regras do CBAM, não consideram as emissões da energia utilizada? Seria porque eles têm uma matriz energética que queima muito mais combustíveis fósseis? Por que desqualificar nossos biocombustíveis com o argumento de que podem gerar crise de abastecimento de alimentos, se quem tem problemas de terras agriculturáveis disponíveis são eles, enquanto no Brasil sobra espaço para a produção de alimentos e combustíveis em harmonia? O governo segue comprometido e criando políticas públicas de incentivo à agenda verde, mas nossa descarbonização tem de ser a brasileira, respeitando nossas vantagens comparativas e atacando o real vilão das emissões nacionais. É imprescindível que cada um de nós, presentes aqui hoje, se engaje nesse processo. A descarbonização não é apenas uma obrigação ambiental, mas uma oportunidade econômica. Ao liderarmos a produção de aço verde, podemos abrir novos mercados, atrair investimentos
e fortalecer nossa posição no comércio nacional e internacional. Convido a todos a refletirem sobre o papel que desempenham nessa transformação. Juntos, podemos construir um futuro onde a neoindustrialização não só atenda às metas climáticas brasileiras, mas também coloque o Brasil como líder global em produção verde. Vamos transformar a descarbonização em um vetor de desenvolvimento, inovação e prosperidade para o nosso país. Conto com a colaboração de todos para que juntos possamos alcançar esse objetivo. Mais uma vez, agradeço o convite de participar desse evento, me sinto muito honrado de estar aqui e desejo muito sucesso a esse congresso e a esse setor estratégico para o desenvolvimento do Brasil e do planeta. Muito obrigado. Bom, o secretário não surpreendeu com a competente apresentação que ele nos traz, não só no processo de conexão internacional que viabiliza um canal de financiamento da indústria brasileira, que é essencial para o nosso projeto de descarbonização, mas também das rotas tecnológicas que o Brasil vem adotando. Acho que há uma real percepção de que, efetivamente, a indústria brasileira, em que pese ter um reduzido nível de emissão, ela continua buscando soluções importantes. Temos tratado de combustíveis alternativos, matérias-primas alternativas, a sempre presente eficiência energética, a captura e estocagem de carbono como tecnologia de ponta, mas também um diferencial fundamental para a indústria, que é um ativo próprio do Brasil, né? Soluções baseadas na natureza que podem, nesse momento, viabilizar economicamente inúmeros projetos que o Brasil tem que percorrer. Então, eu agora passaria a palavra agora à secretária Ana Toni. Por favor. Bom dia a todas e todos. Também gostaria de agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ministra Marina Silva. Agradecer aqui ao Paulo Camilo, cumprimentar a Frederico, a Thaís e principalmente o meu colega Hollenberg, que vocês vão ver pela minha fala, a gente trabalha muito junto e tem toda a visão, e cumprimentar, em nome de todos os empresários e empresárias, em nome do senhor Jorge Gerdau. Como foi dito, eu acho que tanto na palestra magna que a gente escutou agora com o secretário Hollenberg, a questão de mudança do clima ela já é óbvia e evidente. O Paulo me lembrava, um pouco antes da gente entrar, que a gente se conheceu na Eco 92. E desde aquela época, né, a gente lembra, a Convenção do Clima nasceu no Brasil, né, no Rio 92. Desde aquela época, as questões de mudança do clima já eram evidentes, mas eram vistas como um tema do futuro. Pois é, o futuro chegou. A gente, no Brasil, está vivendo, num período aí de 2 meses, 3 crises climáticas imensas. Vimos, né, no Rio Grande do Sul, e toda a nossa solidariedade aos colegas do Rio Grande do Sul, as inundações que vimos por lá. Estamos vivendo no Pantanal agora os incêndios e uma seca terrível na Amazônia. Então, o Brasil, sim, tem muita vantagem comparativa e potencial para torná-la competitiva, e a gente vai falar sobre isso, mas é importante falar o quanto o Brasil é também um país vulnerável à mudança do clima. Nossa matriz elétrica e energética, como foi dito, muito renovável, mas depende da padronização de água das hidrelétricas. A nossa safra e safrinha depende também de uma regulamentação do tempo e das águas, por isso a agricultura depende muito das chuvas da Amazônia, e as nossas cidades, infelizmente, ainda são absolutamente vulneráveis. Então, o tema de mudança do clima, ele chegou e todos têm que dar a mão e, como foi mencionado, unidos, chegarmos a como é que vamos lidar com o que deve ser o maior problema que a humanidade juntas já conseguiu lidar. E são 194 países na UNFCCC, na Conferência de Clima, e podem imaginar, não é fácil chegar a um acordo com 194 países.
mas chegaram-se a alguns acordos. E esses acordos já dão uma visão de futuro que não tem volta. A maioria desses países, ou todos esses países, já têm metas até 2030 de descarbonização, umas melhores, outras piores. Fico muito orgulhosa que o Brasil tem uma meta muito robusta, e todos, ou quase todos, têm também meta para 2050. Então, o que a gente está olhando aqui no Brasil e no mundo em geral é o que acontece, como é que a gente implementa as metas que já foram acordadas até 2030, sabendo que o que a gente conseguir implementar das metas ainda tem um gap aí grande, uma lacuna grande, porque a gente chegaria a 2,4 graus ou 2,7, né, tem alguma diferença ali, se só implementarmos, como um reloginho suíço, as metas já acordadas. Por isso, a Convenção de Mudança do Clima obriga todos os países a cada 5 anos fazerem novas metas, e é isso que estamos fazendo juntos ali no governo federal. Vou mostrar 1 ou 2 slides sobre isso. É tentando olhar também agora para as metas de 2035. E, nesse sentido, o aço é fundamental, porque, já foi mencionado, o aço é responsável por mais ou menos 7, 8% das emissões globais. A gente sabe que é ao redor de 8% da energia e 16% da demanda de carvão. E, olhando para frente, sabendo das metas de descarbonização, pelas contas que conseguimos ver, ao redor de 70%, 71% dos alto-fornos na área de aço vão ter que tomar uma decisão fundamental até 2030, o que fazer, quais são as rotas tecnológicas aí que vão ser colocadas para se chegar aí na meta global de 2030 e 2050. Então, essas decisões fundamentais são o que os senhores e as senhoras tomam todos os dias, agora tendo que ter a mudança do clima também como uma das variáveis fundamentais aí na alocação de recursos. O Brasil é um país privilegiado pela natureza, já foi dito, temos muitas vantagens: minério de ferro, segundo exportador, energias renováveis, abundância de água, fortes grupos empresariais para tomar essa liderança. Então, assim, temos tudo na mão. O que precisa, então, para a gente tomar esta atitude como país e fazer com que esse potencial que nós temos se transforme em realidade? Onde a gente agregue valor, logicamente empregos e esse novo Brasil, essa nova prosperidade. É nesse intuito que a gente vê no governo federal do presidente Lula tanto o Plano Clima como o plano da Unib, da indústria, o Mover, o plano de transformação ecológica. Todos esses planos, apesar de talvez causar um pouco de confusão, né, para quem são os empresários que tomam decisão, eu gostaria de falar que a gente está muito alinhado, né, Hollenberg? A gente está muito alinhado e eles, sim, lideram todas as ações para uma mesma direção. Então, não há conflito entre esses planos. Ao contrário, eles se reforçam na maneira que a gente vem trabalhando. E, como foi colocado, nossa principal preocupação não é só colocar uma meta, a nova meta brasileira, mas, principalmente, olhar para os meios de implementação de qualquer meta. O Hollenberg já colocou muitos desses meios de implementação, quero dar destaque somente para o Fundo Clima. O Fundo Clima está dentro do Ministério de Meio Ambiente, operado pelo BNDES, que desde o ano passado agora já tem 10 bilhões e 400 milhões, esse ano vai ter o ano que vem, 2025, vai ter 20 bilhões, onde a gente não só coloca a meta, mas tenta também trazer incentivos como o Ecoinvest, taxonomia verde, mercado de carbono e todos os outros. Então, a gente não está mais no quê, mas a gente está numa conversa do como. E eu acho que essa parceria, governo federal, governos estaduais, logicamente municipais, mas com o setor privado, para nos ajudar em tem melhores comos, quais são as políticas que a gente deveria estar fazendo que não estamos, é onde a gente acha que precisa dessa conversa que o Ministério, o MINDIC, vem proporcionando junto com o Ministério de Meio Ambiente para a gente assegurar
que as medidas são colocadas. Então, o Hollenberg já mencionou, nós temos aí um plano clima, temos uma obrigação, ano que vem vamos liderar uma COP30, já estamos aí na presidência do G20, no tema de G20 o Brasil escolheu 2 pilares, um é combate à pobreza, o outro é combate à mudança do clima, que temos lá o grupo de trabalho de clima. Então, clima é um tema transversal para o governo brasileiro como um todo, está em todos os ministérios, não é privilégio do Ministério do Meio Ambiente, apesar da gente ter trocado o nome até do Ministério, né, Ministério do Meio Ambiente agora e Clima, mas está no MIDIC, está no Ministério da Fazenda, está no de Minas e Energia, todo mundo contribuindo para esse gol maior. Então, estamos desenhando um plano clima, pela primeira vez, é um plano que vai olhar para mitigação e adaptação. Como eu disse, o Brasil é um país muito vulnerável, então a gente tem agora, o ano passado, toda a ciência do mundo falava que em 2024, né, 23 do ano passado, a gente chegaria em 1,3 graus, nós já chegamos e ultrapassamos 1,5. Nem a ciência mais consegue contar o que aconteceu, que a gente já está ultrapassando. Então, está claro que temos que trabalhar com adaptação. Então, temos esses 2 planos e, logicamente, planos transversais, transição justa, olhando para a economia, como é que vai afetar a economia e as pessoas mais vulneráveis, quais são os meios de implementação, que tipo de ciência e educação precisamos também, e, logicamente, algo de monitoramento e avaliação. Na parte de mitigação, nós concentramos nesses 7 setores. Indústria ali, como foi bem colocado, é um importante. Todos esses setores, eles se complementam, eles não estão isolados. Por exemplo, para a área de energia, precisa, se a gente está falando de biocombustível, precisa falar com a área de agricultura. Para a área de indústria, temos que falar com a área de energia. Então, apesar de cada setor vai ter aí o seu plano, no caso da indústria, liderado pelo MIDIC, é importante que a gente veja a descarbonização, no caso do Brasil e do mundo, como um sistema. Então, foi dito, e é verdade, o tema de desmatamento é o grande vilão, no caso brasileiro, em termos de emissão, né? 46% das nossas emissões, hoje em dia, está vindo de desmatamento. Pelos últimos dados que se tinha. Mas o tema de desmatamento não pode ser só uma prioridade de um setor, seja do setor agrícola, seja da área de meio ambiente, ele tem que ser uma prioridade para o governo como um todo, e é assim que nós estamos trabalhando. Então, o que cada um dos setores pode ajudar, porque é mais barato para o Brasil e é onde a gente vai ter mais empregos, qual é a combinação da mitigação que precisamos no maior custo efetivo para a economia como um todo e, logicamente, balanceando aí cada um dos setores. A tarefa é supostamente simples, porque o Brasil já tem uma meta para 2025 e 2030, uma emissão de gases de efeito estufa líquido para 2025 de 1,32 gigatoneladas, de 2030 1,2, isso já foi acordado em governos passados, que a gente herdou, e já sabemos que o Brasil, como muitos países do mundo, já se comprometeram em ser gás de efeito estufa liquidamente zero em 2050. Então, o que a gente está conversando é qual é a próxima meta. Como é que essa curva vai acontecer, como cada um dos setores ajuda nesta curva de mitigação. Esse é o debate que estamos colocando. Sabemos como tem sido a evolução de cada um dos setores. Em cada um dos setores, desde 2005, que é a base do ano que nós começamos, a gente já sabe como tem sido a evolução para mais ou para menos, e consideramos, obviamente, que alguns setores, como energia e indústria, são setores que precisam crescer. Então, a contribuição desses setores, ela é totalmente diferenciada de um setor como o de uso da terra. O de uso da terra, que é um setor que é muito mais barato a parar de desmatar, e pode diminuir a emissão muito rapidamente, versus
trocar um forno, que é um custo muito maior de longo prazo, e considerando que o Brasil quer sim agregar valor e se desenvolver em termos industriais. Então, a gente está olhando para não só o histórico, mas principalmente o que queremos, como é que vai ser essa contribuição do Brasil e a economia como um todo. Sabemos, no setor industrial, a gente está trabalhando com o pessoal da UFRJ, a COP, o professor Roberto Schaffer, que vem nos ajudando com cenários, que a gente já apresentou para o setor e ficamos, logicamente, abertos para sentar também com qualquer um das senhoras e senhores para dar mais detalhes, como é que vai ser essa curva para cada um dos setores. Como eu falei, estamos usando o modelo Blues, né, que algumas pessoas conhecem, que olha para esse é um modelo de integração de todos os setores. Eu acho que isso é muito importante colocar, não é para um setor específico. Tem uma lógica de custo-benefício para a economia como um todo. Ele é dividido em 6 regiões. A gente está olhando para o período de 2020, 2060, porque a gente sabe que tem que dar alguma previsibilidade em termos de investimento e olhando aí para alguns benefícios ambientais, principalmente água e poluição, todos esses setores. Então, o Plano Clima está sendo construído, para o plano de mitigação, está sendo construído entre 18 ministérios, de maneira bastante colaborativa entre os 18 ministérios, e o Comitê Interministerial de Mudanças do Clima, que é presidido pela Casa Civil, secretariado pelo Ministério de Meio Ambiente, que tomará aí a decisão mais no fim do ano para a gente poder chegar na COP29 em Baku, com a nossa meta para 2030, e a gente está pensando mais do que um número, numa banda, porque a gente acredita que é melhor ter uma banda do que só simplesmente um número, e aí sim o Brasil poder liderar aí uma COP30, assegurando que todos os outros países também contribuem para a mudança do clima. Como eu disse, o Brasil tem toda a capacidade de fazer essa transição, mas ela tem que ser uma transição que garanta a prosperidade do país, que garanta esse balanço entre, logicamente, a natureza e o modelo econômico que a gente escolha. Eu acredito que o governo, como um todo, está muito alinhado para isso. O que a gente precisa agora, como foi dito, é fazer o que estamos fazendo, de sentar para ver como fazer para cada um dos setores também poder se beneficiar. Então, agradeço. Obrigada. Bom, secretária nos traz uma maior clareza do Plano Clima, que é determinante para destravar os investimentos da indústria e aumentar a nossa previsibilidade com relação a tema tão fundamental para o setor produtivo. Aqui, lembrar, secretária, sempre tão importante quanto a informação dos principais pilares do plano, nos aprofundarmos acerca da modelagem, né, para que a gente possa efetivamente dar direção aos diversos planos de descarbonização que as indústrias têm à frente. Bom, eu pedi à doutora Thaís para que nos traga a sua palavra. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, queria agradecer ao Instituto Aço Brasil pelo convite. É uma honra estar aqui com panelistas brilhantes. Antes de começar a entrar no tema que eu vou discutir hoje, impactos da descarbonização na indústria global, queria falar um pouco de quem é a CRU, para quem não nos conhece. A CRU é uma empresa de inteligência de mercado, com mais de 50 anos de história, com sede em Londres, com 50 commodities cobertas aí, mensalmente, diariamente, na verdade, 450 colaboradores em 10 países, principalmente países produtores e grandes consumidores de commodities. Entrando na minha apresentação, eu vou falar um pouco do que a gente espera para o mercado siderúrgico no longo prazo, antes de falar dos impactos da descarbonização. Eu acho que a gente tem uma mensagem positiva em relação ao crescimento da demanda. A gente espera que a demanda de aço cresça no longo prazo. Mas vocês podem ver
que a inclinação do meu gráfico é muito menor nos próximos 25 anos do que ela foi nos últimos 25 anos. E o grande driver desse menor crescimento aí no longo prazo é uma diminuição na demanda na China. Vocês podem ver que a área do meu gráfico rosa, que representa aí a China, tem uma queda, principalmente a partir de 2025, que é quando a gente espera que a demanda doméstica na China comece a cair, e isso vai levar a uma menor produção na China também. E, obviamente, que nos últimos 25 anos o crescimento veio da China e a gente está vendo uma migração do motor de crescimento, saindo da China, migrando para outros países emergentes e a Índia. Vocês podem ver que a Índia está separada aí no meu gráfico porque é o país que mais cresce nos próximos 25 anos em termos de produção de aço, só que a gente não acredita que a Índia chegue no nível da China. A gente não acredita que a gente vai ver uma nova China nos próximos 25 anos, mas a gente tem países crescendo e compensando essa queda na demanda que a gente espera do mercado chinês. Países desenvolvidos, basicamente estáveis no nível atual, vão ter um suporte aí de transição energética que vai ajudar a demanda de aço nos próximos anos, mas a gente não vê nenhuma indústria ou nenhum setor que puxaria esse aumento aí, nem na produção, nem na demanda. Quando a gente fala de comércio internacional, trading, que eu acho que é um tema bem importante, que eu acho que vai ser mais discutido aí nos próximos dias, a gente também vê a China com uma diminuição na participação no mercado internacional. Hoje, a China, esse ano, a gente estima que a China vai exportar 60 milhões de toneladas de aço. A gente espera para 2050 22 milhões de toneladas, é uma queda significativa. Ao mesmo tempo, a gente tem a Índia surgindo como um exportador estrutural. Esse ano, a estimativa da Índia, 3 milhões de toneladas de exportação. Quando eu falo 2050, 26 milhões. Então, de novo, no comércio internacional, a gente espera uma queda no volume total de trading, um pouco mais de autossuficiência na produção de aço, mas, ainda assim, a gente tem grandes exportadores e, ainda assim, a gente tem a Índia despontando como um exportador no mercado internacional. Quando a gente olha os importadores, eles vão continuar os mesmos. A gente não tem grandes mudanças. O que a gente tem, sim, é um aumento significativo na demanda de outros países na Ásia. Então, basicamente, o Sudeste Asiático vai precisar de mais aço importado e, naturalmente, a Índia, a China e o Japão e a Coreia continuarão, ou a Índia, nesse caso, entrará como um exportador para essas regiões. Quando a gente olha a América Latina, hoje, esse ano, estimativa aí, importação de mais ou menos 21 milhões de toneladas, aqui estou incluindo o México, tá? E a gente espera uma queda, mas é uma queda pequena para o longo prazo. Então, é uma região que continua exposta à importação. O ponto é se essa importação é equilibrada ou não com os custos domésticos. Acho que é o principal ponto a ser discutido aí, como essa importação vai acontecer no longo prazo. Uma outra mudança que a gente espera, que acho que já foi falada, é como o aço vai ser produzido, né? Hoje a gente tem 98% da produção não verde. Então, não mudei aqui. A gente, na CRU, a gente tem uma classificação, 4 categorias de emissões para o aço: aço verde, aço com emissões baixas, emissões reduzidas e emissões padrão. Emissões padrão, obviamente, é o maior, a gente tem aí 74% da produção com emissões padrão, só 2% da produção com aço verde, na categoria aço verde. Se a indústria for cumprir as metas do Acordo de Paris, 100% da produção deveria ser aço verde em 2050. Então, existe aí uma necessidade de mudar a forma como o aço é produzido, com muito mais fornos elétricos, muito mais metálicos sendo usados na produção, para que a gente consiga chegar na meta do Acordo de Paris. Não todos os países estão na mesma página, não todos os países do mundo assinaram o Acordo de Paris, mas, para a gente conseguir, para a indústria siderúrgica estar dentro do acordo, a gente precisaria mudar aí 98% da produção. Em 25 anos, que acho que não é tanto tempo. Quando a gente olha onde essas emissões ocorrem, né? Então, esse gráfico da pizza mostra emissões de CO2 na produção de aço. Obviamente, existe uma concentração grande na Ásia, 81% das emissões globais da indústria siderúrgica acontecem na Ásia, 8% na Europa, 3% na América do Norte e 8% em outros países. Então, a gente vê a Ásia produz 74% do aço global e emite 80%. Quando a gente olha a intensidade de emissões, acho que já até foi falado, o mundo produz aço com uma intensidade de 1,8 toneladas de CO2 por tonelada de aço. A Ásia, de novo, se destaca por estar por sobre essa média.
O Brasil abaixo da média, muito próximo das emissões do nível de intensidade de Europa e de outras regiões, e a gente tem a América do Norte com uma vantagem competitiva aí nesse lado das emissões por conta da exposição que eles têm em fornos elétricos. 70% da produção de aço já produzida com fornos elétricos, e isso leva a América do Norte a ter essa menor emissão comparada com o resto do mundo. E o que está sendo feito para reduzir emissões, né? Acho que também já foi comentado, vários países implementando ou explorando possibilidades e opções para ajudar a descarbonização. Então, taxação de carbono é uma delas, acho que a mais eminente, a mais conhecida é o CBAM na Europa, né, começando já em janeiro de 2026. Existem subsídios governamentais, então acho que o mais conhecido aqui é o IRA nos Estados Unidos, e regulamentações e estratégias nacionais, a gente estava falando agora das do Brasil, outras regiões também vão por esse caminho para incentivar e dar suporte para a descarbonização, seja da indústria siderúrgica, seja o desenvolvimento de hidrogênio, seja o desenvolvimento de limpar as matrizes energéticas. E a gente acredita que vários setores estão envolvidos, vocês podem ver que aqui não tem só siderurgia mencionada, mas que sem essas ferramentas vai ser muito difícil a gente conseguir descarbonizar, seja a indústria siderúrgica, seja outras indústrias. Acho que um grande desafio é que a gente não tem todas as políticas na mesma página, né? Não existe uma homogeneidade nas políticas. Aqui eu coloquei alguns exemplos só das metas de Net Zero, Europa, Japão, China e Índia. Vocês podem ver que Europa e Japão estão alinhados, Net Zero anunciado até 2050, a China tem até 2060 e a Índia até 2070. Então, a gente tem uma disparidade aí nas metas, e isso pode ser um limitante importante aí na descarbonização. Outros fatores que aí são mais relacionados à descarbonização especificamente da indústria siderúrgica estão relacionados aí com esses 5 pontos que eu listei. Então, custos da descarbonização, a oferta de metálicos, se a gente vai produzir mais com forno elétrico, que metálico a gente vai usar? Existe sucata suficiente? O DRI é produzido de uma forma com baixa emissão, ou o GUSA? A maturidade de novas tecnologias, porque muito se fala do hidrogênio, mas pouco se fala que a gente ainda não tem nenhuma produção em grande escala usando hidrogênio. A idade, né, da frota dos altos fornos, porque muitos altos fornos são muito novos, ainda tem 10, 15 anos de vida útil. Esse investimento vai ser, né, jogado fora por conta da descarbonização. Outro ponto é acesso a recurso financeiro, é acesso a financiamento. Acho que a gente tem fundos no Brasil, outros países também estão nesse caminho, mas não necessariamente eles vão ser suficientes para cobrir todo o custo necessário para descarbonizar. E aqui só mostrando um pouco do que a gente espera na China. Agora foi. A gente não vê a China colocando uma taxação nas emissões da indústria siderúrgica, pelo menos até 2035. Então, vocês podem ver que aqui a curva de custos de produção na China em 2023, em 2035, não tem grandes mudanças. Se a gente fizesse a mesma curva para a produção na Europa ou no Japão, 2035 sobe bastante, por conta da taxação de emissões. A gente acredita que a China vai ter uma transição tardia para a descarbonização, que eles vão usar CCUS antes de hidrogênio, por conta dos altos fornos que existem na China, que os custos de produção locais não vão ser impactados pela taxação de carbono na Europa ou no Japão, ou onde quer que seja. Então, a China continua aí com uma vantagem competitiva em relação a custos, uma vez que ela não vai ter esse custo adicional que outras regiões vão ter. Já na Europa, a história é diferente, e não é só para os produtores locais que a gente vai ter um aumento do custo. Os importadores, os exportadores também vão ter esse aumento no custo. Aqui a gente colocou a curva de custos do CBAM para todos os BOFs fora da Europa. Então, vocês podem ver que em 2026, que é quando começa o CBAM, o custo adicional de um exportador para a Europa, na faixa dos $50. Esse custo aumenta ao longo do tempo, né? O CBAM ele começa com emissões, cobrindo emissões de um percentual, né? Cobrando taxa de emissão de um percentual das emissões, e chega em 100% em 2034. Então, a gente tem uma escalada do custo do CBAM, que parte em $50 e termina sobre $300. Então, existe um custo adicional na indústria, existe um custo adicional na indústria europeia. Acho que é onde a gente tem mais informação e onde a gente consegue fazer melhores modelos, mas é um custo significativo. Hoje a gente está falando que, não sei, uma bobina quente custa $600, metade
seria um custo adicional aí por conta das emissões. Quando a gente olha o que a gente espera do preço do CO2 versus os custos de abater as emissões, mesmo em 2050, a gente acha que só o preço do CO2 não vai ser suficiente para incentivar toda a descarbonização. Isso quer dizer que a indústria vai precisar, seja de subsídio ou de prêmios, para cobrir esses custos adicionais. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que quase 90% das emissões ou da capacidade instalada hoje poderia ser substituída por capacidade com baixa emissão. Só que existe um 10% que fica de fora, que tem custo sobre esse preço do CO2. E a gente precisa incentivar essa capacidade a realmente migrar de uma tecnologia que tem alta emissão para uma tecnologia de baixa emissão. E a gente estima realmente que a indústria vai ter um prêmio, vai existir um prêmio verde sobre o preço do aço. A gente tem projeção de preço, a gente faz duas projeções hoje em dia no longo prazo, né? Sem descarbonização, considerando a descarbonização e comparando os custos do CO2, para ver qual que é a diferença entre um e outro, qual que é o gap que a gente precisa fechar com um prêmio. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não posso falar preço, mas entre o meu preço sem descarbonização e o meu preço total de 2050 tem um aumento de 80%. Então, a gente está falando que a descarbonização tem uma possibilidade ou expectativa de aumentar o preço do aço em 80%. Seria a única forma de remunerar os investimentos necessários para a descarbonização e de fazer os custos serem cobertos por esses preços. Os custos de operação vão ser maiores no longo prazo, usando hidrogênio, usando metálicos. Esse custo na economia global adicional, 600 bilhões de dólares. Não é um número enorme, tá? Quando a gente olha no PIB global, é 0,01% do PIB global. A gente acredita que os consumidores de aço vão poder pagar 80% a mais. A gente não chega em 2050 com preços que a gente nunca viu na indústria. A gente não acredita que são autossuficientes para incentivar a substituição. Mas, ainda assim, é um custo adicional. Esse meu custo aqui não está considerando o CAPEX. Tá? Então, basicamente, o preço do aço multiplicado pelo consumo, e é daí que a gente tirou esse número. Mas, ainda assim, a gente precisa desse custo adicional, uma vez mais, para cobrir os investimentos que são necessários. E acho que não só de custo a indústria vai precisar, mas a gente também vai precisar de suporte de tanto matérias-primas quanto infraestrutura. Então, a gente tem um crescimento significativo no consumo de eletricidade, uma vez que a gente migra para mais fornos elétricos. A gente estima aí um crescimento de 6 vezes no consumo de eletricidade pela indústria. O hidrogênio, que hoje é muito pouco usado, aumenta 12 vezes no longo prazo. O gás natural, que não é ideal, mas ainda assim será usado no longo prazo, aumenta 2 vezes o consumo. E o CCUS, né, Carbon Capture, que a gente vê aí que hoje praticamente inexistente, aumenta 25% a demanda. Então, existe uma necessidade de um esforço de cadeia de valor, de cadeia de suprimentos. Não é só a indústria investir nos altos fornos, migrar de alto forno para forno elétrico, que a gente vai ter a descarbonização. A gente precisa de todos esses atores aí estarem funcionando ao mesmo tempo, com o volume necessário para conseguir descarbonizar. Com isso, eu acabo a minha apresentação. Thaís nos traz uma radiografia importante dos diversos papéis de países e de blocos de países dentro da produção do aço, e eu destaco a importância também do papel ou do fator descarbonização dentro do comportamento de mercado. Mas talvez muito similar a outros setores rato-abeita, que a necessidade e a visão estratégica de superarmos a mitigação das nossas emissões através do sistema produtivo, mas trabalharmos no ciclo de vida com a incorporação de todos os atores que tratam do sistema produtivo, da construção, da fabricação de veículos e todos aqueles que atendem à necessidade do aço. Bom, eu vou solicitar agora ao Frederico para que nos
transmita a sua mensagem. Bom dia, pessoal, né? Ainda bom dia, mais alguns minutos aí. Bom, é um prazer aí encontrar todos os colegas e amigos da cadeia. Meu objetivo aqui, nós começamos ontem, né, com a abertura aí do presidente do Conselho, Jefferson. Depois, hoje, a brilhante exposição do Paulo Roca e agora os colegas painelistas. Eu fiquei pensando uma palavra para resumir o que a gente vê até agora, e o que eu vou falar é alinhamento. Alinhamento por um motivo simples. A hora que a gente vai falar de descarbonização, de mudanças climáticas, né, aqui nós não temos ninguém do outro lado, né, nós todos habitamos o mesmo planeta, então nós temos que fazer esse trabalho junto. E o meu objetivo, então, vai ser trazer alguns números que já apareceram para reforçá-los. Alguns comentários vou reforçar, porque, de novo, estamos bem alinhados nesse assunto que é interesse de todos nós. E trazer algumas provocações, né, e deixar aí uma mensagem do que nós, como seres humanos, habitantes desse planeta que está passando pelas mudanças climáticas, podemos fazer juntos aí. Então, bom, eu queria nesse gráfico aqui compartilhar um pouco do que já foi falado, né? Ali à esquerda a gente tem quais são os gases de efeito estufa, mas eu acho que esse é um ponto muito técnico, não precisamos entrar nisso. Mas eu iria para o gráfico do meio, que também já foi comentado, né? E aqui eu tenho 3 mensagens. A primeira mensagem é de que nós realmente não somos o vilão. Já apareceu aqui, né? A gente não somos nós os grandes responsáveis. Isso pode ser um alento para cada um de nós, né? Uma segunda mensagem, que eu também considero positiva, é como estamos bem posicionados em relação ao mundo. Foi comentado aqui também, né, que nós fomos agraciados com um país com recursos que temos, e tiramos proveito disso, tendo uma indústria que gera menos CO2 que a média mundial. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar, aí já seria olhando para o lado da direita aqui, né, é que a gente também viu, né, ou seja, o mundo emitindo em torno de 1,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço, e numa crescente nos últimos anos aí da pandemia para cá, enquanto o Brasil está com 1,7 e numa ligeira decrescente ali, né? Então, ou seja, a gente tem uma vantagem aí, e também foi muito bem dito aqui, né, pela Thaís, né? E quando a gente olha então os nossos competidores, quem exporta aço para o Brasil, a diferença fica muito maior, temos uma vantagem aí. Também foi comentado, e é sempre bom pôr em números, né, nós temos 2 grandes rotas de produção de aço, a rota dos altos fornos, né, sendo metalurgista que eu sou aqui, na prática o que o alto forno faz é transformar um óxido de ferro em ferro e CO2, então, obviamente, ele é um grande gerador de CO2, e os fornos elétricos a arco, ou seja, a produção de aço através da sucata, que você usa energia simplesmente para fundir uma carga metálica que já está reduzida ali, né? Então, com isso, a gente tem a grande diferença das duas rotas, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Bom, quando a gente vai falar dos caminhos da descarbonização, esse assunto também já apareceu, e eu coloquei 2 grandes bullets aqui, né? O primeiro é a substituição de combustíveis fósseis por soluções renováveis. De cara entra o gás natural, né, um combustível de transição, e aqui já foi falada a importância de ter a disponibilidade deste gás natural a preços competitivos. Ele é um combustível de transição porque ele entra substituindo outros com vantagens, com redução da geração de CO2, mas é de transição porque ele não é a solução final, ele continua sendo um combustível fóssil. Depois também já foi comentado o DRI, a redução direta, que num primeiro momento vai ser feito com gás natural, porque como muito bem ressaltou a Thaís, a gente, né, o hidrogênio verde fala-se muito, mas ainda virá. Então, num primeiro momento, essa redução direta vem com o gás natural, e futuramente a gente espera ter uma matriz produzindo hidrogênio verde de forma abundante e competitiva para que isso possa nos ajudar a transição desses altos fornos. Os biocombustíveis também foram citados. Aqui dentro a gente tem uma enorme jabuticaba, né, que só tem no Brasil, que é o carvão vegetal. O Brasil consegue produzir aço em alguma escala com carvão vegetal. Isso nunca vai ser uma bala de prata, isso não serve para todos os altos fornos, nunca vai servir, mas é uma das alternativas que a gente encontra. E, além disso, nós temos os outros biocombustíveis, o biometano, o bioóleo, e até, não está aqui, mas até o etanol, né? O etanol é um biocombustível. Como todo biocombustível, ele gera CO2 na sua queima,
mas é um CO2 biogênico, é um CO2 que durante a fotossíntese, no caso do álcool, do etanol, a cana-de-açúcar tirou esse CO2 do ar e ele vai voltar. Então ele é uma alternativa. E o quarto e último que eu menciono é a eletrificação. Toda vez que você pega um aquecimento por queima de combustível fóssil e transforma num aquecimento por resistência, você reduz a geração de CO2. Toda vez que você troca um motor que funciona a combustão por um motor elétrico, você reduz as emissões de CO2. Então, assim, esse primeiro bloco, né, que eu falei, voltei a pontos que já foram comentados aqui hoje e ontem, fala dessa substituição. E o segundo, que também apareceu, que é a captura e utilização e armazenamento de carbono. Não vai haver neutralidade sem remoções e armazenamento, né? Os processos produzem CO2, não tem como. Nós não vamos acabar com todos os altos fornos do mundo. Então, a captura vai ser, como também já foi mencionado aqui, vai ser um dos pilares, uma das alavancas para essa descarbonização dessa indústria. E aí a gente vem, né, e volta na rota, repetindo as duas grandes rotas do alto forno e do forno elétrico. Essa é uma das razões pelas quais, como a Thaís mostrou, os Estados Unidos têm uma posição boa em emissões de CO2, mas aqui a gente tem que fazer dois parênteses, né? O primeiro deles é a disponibilidade de sucata. O mundo, e particularmente o Brasil, não tem sucata para toda a produção de aço que nós temos que fazer. Os nossos altos fornos vão ser necessários por muitas e muitas décadas ainda. Então, assim, a primeira coisa é essa disponibilidade, e aí a gente tem todo um trabalho, como eu diria, como sociedade a fazer para disponibilizar essa sucata, seja através de renovação de frota, seja através de incentivos e investimentos, para que a gente renove e gere mais sucata e que essa indústria possa caminhar aumentando a parcela de fornos elétricos na produção de aço. O segundo parênteses que eu gostaria de fazer é a origem da energia. E aqui, mais uma vez, o Brasil está super bem posicionado. O último dado disponível é o dado de 2023, 93% da energia elétrica que está nos iluminando aqui, que está alimentando os nossos fornos elétricos, no Brasil ela é de origem renovável. Isso na OCDE é mais ou menos 1/3 da energia. Então, assim, o Brasil, a sucata ela vem 2 vezes para o Brasil. Já é um processo com menor geração de CO2 e no Brasil ainda mais pela origem da energia elétrica que nós utilizamos. Nós falamos bastante do aço aqui, sob o prisma das emissões de CO2, né? E eu queria trazer um pouco de uma outra visão, né? De um lado positivo do aço nesse assunto, que é o protagonismo do aço na transição energética. A gente viu ontem no vídeo do Instituto Aço Brasil, na introdução aqui do nosso congresso, como o aço está em tudo, né? O Jefferson citou, está no trem, que alguém pode ter vindo de transporte público, no carro que nos trouxe, na estrutura desse prédio. E quando a gente olha para a transição energética, ele ainda é mais presente, né? As placas solares sempre têm uma estrutura de aço segurando. As torres de geração eólica, quando você olha ali, é muito aço que vai nisso. Os rotores, né, a turbina que está dentro daquele gerador, tal como uma turbina hidrelétrica, tem aço dentro, é o aço elétrico. E todos esses produtos que eu estou citando aqui são produzidos pela indústria doméstica brasileira. Então, ou seja, o aço ele é um protagonista nessa transição. Os motores dos carros elétricos, a produção de biocombustíveis, a produção de etanol é intensa em utilização de aço. Então, assim, eu acho interessante a gente ver todo o trabalho que nós temos que fazer para descarbonizar essa indústria, que foram os slides, a importância dela para descarbonizar, para as mudanças climáticas, mas também o papel de protagonista do aço nessa transição. E aí eu entro na minha conclusão, e eu volto aqui às palavras do senhor Paulo Roca, quando ele falou, né, que a gente tem que trabalhar junto, de forma alinhada, né, todos os entes da cadeia. Aqui eu repito que nós estamos juntos nessa missão de descarbonizar, de atuar contra as mudanças climáticas, e cada um dos stakeholders, e aqui nessa sala que nós temos aí, virtualmente presente, nós temos aí 700 líderes de uma indústria importante como a nossa, qual que é o nosso papel aí dentro, né? A indústria, ela tem, todas as siderúrgicas, eu sou CEO da Perança Alfa América, nós temos as nossas metas de redução das emissões e até de neutralidade. Eu acho que o primeiro papel é nós cumprirmos as nossas metas. Eu acho que isso aí é o papel nosso como stakeholders, gestores dessa indústria aqui. Quando a gente olha o governo,
Aqui tem um enorme papel, né? Isso apareceu aqui hoje, eu achei que o secretário Rodrigo e a secretária Ana foram muito felizes em mostrar tudo que vem sendo feito. O governo vai ter um papel importantíssimo. Importantíssimo no fomento, na ajuda, no financiamento ao que tem que ser feito. O CAPEX e o OPEX dessa transição é razoável, isso não vai sair de graça, e financiamento vai ser importante. Também valorizar a indústria doméstica, que, como já mostrado, tem um posicionamento melhor que os nossos grandes concorrentes. Toda vez que você produz um aço na indústria doméstica em competição a um aço asiático, chinês, você está reduzindo as emissões de CO2, porque aquele aço emitiu menos CO2 do que o do nosso concorrente. Implementação do CBAM, que o secretário Rodrigo colocou muito bem aqui, nós vamos ter que ter alguma coisa nesse sentido. É óbvio que a Europa, ao se fechar com o CBAM, esse aço que sobra na China, como a gente viu na apresentação da Thaís, ele vai para algum lugar, né? E aí volto, né? Já foi mostrado aqui hoje também o aumento das importações de aço para a América Latina. Então, e um aço que vem com uma carga de CO2 muito mais alta. E, por fim, o mercado, né? Quando eu falo mercado, aí eu pego cada um de nós, cada CPF que aqui está e que consome um produto, eu diria que nós temos uma responsabilidade, né, de olhar o LCA, eu acho que foi o Paulo Camilo que mencionou, a Life Cycle Assessment, né? Quando você compra um produto, quanto que aquilo ali gerou de CO2? Desde a hora que ele nasceu no berço até a hora que ele vai para a cova, né? Eu acho que o Brasil ainda está atrás nisso, né? A gente viaja e já começa a ver em supermercado produto que mostra quanto que ele gerou de CO2 para ser produzido. A gente ainda não tem essa preocupação. Já evoluímos muito, a gente já olha o selo de eficiência energética quando compra alguma coisa, mas eu acho que a gente ainda tem um longo dever de casa a fazer, de saber que cada consumo nosso, cada decisão nossa, ela pode gerar um volume X ou Y de CO2 emitido, contribuindo ou não para essas mudanças climáticas. Então, assim, com esse último slide eu fecho minha fala, e a mensagem que eu deixo, repito, é isso, é de que essa luta pela descarbonização da nossa indústria e pelas mudanças climáticas é uma luta de cada um de nós, stakeholders desse setor. Obrigado. Bom, Frederico, a gente tem uma identificação imediata, eu acho que senti um sotaque assim, um tanto parecido, né? Mas, enfim, é uma visão muito interessante dos diversos papéis de governo, de mercado, da própria indústria, um certo reposicionamento que a indústria vem trazendo do seu verdadeiro papel e do que ela já vem fazendo em relação à descarbonização já de algum tempo, e uma apresentação realmente brilhante, numa visão diferente em relação a não só sistemas produtivos do aço, mas a inserção da descarbonização e dos papéis diversos que nós temos hoje no país. Bom, findas as apresentações, eu tenho uma notícia não muito boa, porque, em razão do horário, nós temos 10 minutos apenas para os nossos debates. Então, eu já vou iniciar diretamente aqui com as perguntas. A primeira dela, dirigida ao secretário Rodrigo Hollenbeck: como compatibilizar a necessidade de crescimento econômico e social e de reindustrialização do país no atendimento às metas de redução de emissões de gases de efeito estufa que venham a ser estabelecidas no plano clima e plano setoriais a ele associados. Eu lembro sempre de que, efetivamente, nós ainda temos uma infraestrutura incipiente, temos um país que é o 4º país com a maior malha rodoviária do mundo e que apenas 12% delas são pavimentadas com a qualidade que a gente conhece. Menos de 50% das residências brasileiras cobertas por tratamento sanitário. Quase 7 milhões de déficit habitacional no país. Em razão disso, a necessidade de realmente avançarmos na produção de infraestrutura para o país e, ao mesmo tempo, buscarmos a redução das emissões. Estamos falando aqui, não é, secretária, de emissões absolutas e emissões relativas. Então, secretário, qual a sua visão a respeito desse avanço necessário e, ao mesmo tempo, também a necessidade de reduzirmos as nossas emissões?
Bom, eu mais uma vez agradeço e parabenizo os palestrantes aqui pelas brilhantes apresentações. Peço desculpas, não registrei a presença do Francisco Paiva, que é nosso diretor de descarbonização na Secretaria, mas eu entendo que nós temos um grande desafio, mas eu considero um avanço bastante relevante. No âmbito da política industrial, nós temos uma missão, que é a missão número 5, que é a missão da bioeconomia, da descarbonização, da transição e segurança energética. E trabalhando, como disse a Ana Toni, muito alinhado com o Ministério do Meio Ambiente na questão da definição das metas setoriais da indústria para que o Brasil possa cumprir os seus compromissos assumidos no Acordo de Paris. Mas a gente tem que ter muito claro de que, num esforço de industrialização que o Brasil está fazendo, a nossa tendência, se o esforço der certo, e todos nós estamos trabalhando muito nesse sentido, é que, nos próximos anos, as emissões absolutas da indústria devem aumentar. Até para que as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, como hidrogênio, por exemplo, passem a se transformar em uma realidade e você tenha, nesses setores de difícil abatimento, uma curva declinante. O grande esforço nesse momento que nós temos que fazer, por um lado, é eliminar o desmatamento ilegal e reduzir o desmatamento legal e reduzir a intensidade de emissões de carbono por unidade de produto produzido. Eu acho que esse esforço o setor de cimento está fazendo, o setor do aço está fazendo, o setor químico está fazendo. A gente tem que reconhecer o esforço que a indústria brasileira vem fazendo nesse sentido. Daí a importância daquele último slide, dessa integração entre a indústria, o governo e o mercado, e essa tem sido uma orientação desde o primeiro momento do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, quando começamos a trabalhar a elaboração do projeto de lei do mercado de carbono. Ele disse: faça tudo ouvindo a indústria, faça tudo ouvindo o setor produtivo. E uma outra vantagem que eu vejo da gente ter uma política industrial é focar os recursos públicos, que, no caso do Brasil, o Brasil não tem condições de desenvolver políticas de incentivo como os Estados Unidos ou como a União Europeia, em função da nossa situação fiscal. Então, os poucos recursos que a gente tem que ser muito bem focados, aí eu me refiro a recursos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que é muito importante que o setor esteja bastante organizado. Nós estamos inteiramente à disposição para trabalhar conjuntamente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a FINEP, para que tenhamos recursos cada vez mais robustos, focados no desenvolvimento dessas novas tecnologias, no escalonamento dessas novas tecnologias, para que elas se tornem cada vez mais baratas. A produção de hidrogênio através de diversas rotas tecnológicas, a produção do biometano, enfim, como amplificar os processos de eletrificação, captura de carbono, que, como as apresentações mostraram, será essencial para o setor, como nós podemos desenvolver de forma mais acelerada que essas tecnologias estejam mais acessíveis e mais baratas. Eu acho que esse diálogo que é absolutamente essencial para que o Brasil possa aproveitar algo que é imperativo para o mundo em função das mudanças climáticas, mas que a gente possa transformar isso, em função das nossas vantagens comparativas, em vantagens efetivamente competitivas, para que a gente possa ter uma parcela maior do mercado internacional de aço e de outros produtos com baixa pegada de carbono. Secretária, quais estratégias e políticas regulatórias podem ser implementadas para evitar a entrada de produtos com maior pegada de carbono que os produzidos no Brasil, levando em consideração medidas já adotadas por outros países, como a taxa de ajuste de carbono na fronteira? Bom, acho que o Hollenberg mencionou, e eu quero enfatizar, isso. A gente tem que, como mundo, assegurar que não tenha protecionismo verde, como é comentado, e, por isso, pensar se a gente precisa de um CBAM nacional para proteger algumas das indústrias. Isso é fundamental. E é, obviamente, fundamental, como foi mencionado, essa lição de casa. E eu adorei que você falou assim, o que temos em comum, e eu adorei ver o alinhamento. Exatamente, se a gente tem esse alinhamento, sabemos que temos que fazer a nossa lição de casa,
vamos concentrar no como. Vamos olhar quais são as políticas e essas regulamentações, atração de investimento fundamental também foi mencionada. Então, eu acho que é regulamentação da parte do governo, atração de investimentos aí de diversas maneiras, os fundos soberanos, a ênfase que está sendo dada pelo Ministério da Fazenda nesse sentido, e a gente chegar e poder mostrar que essas vantagens comparativas que o Brasil tem. A gente tem que abraçar em conjunto, e o que foi colocado, as metas estão dadas, as metas já foram acordadas, mas a gente tem que se unir, e quanto mais a gente, no caso, combater desmatamento e terminar com essas emissões, mais tempo a gente vai ter para fazer as transições nos outros setores, e mais barato será para o Brasil. Então, de novo, olhando a economia como um todo e como é que um setor pode ajudar o outro, eu acho que vai ser absolutamente necessário. Muito obrigado. Thaís, temos visto iniciativas ainda incipientes em empresas siderúrgicas de alguns países, visando a implementação de tecnologias disruptivas para a redução das emissões de CO2 no processo de produção de aço. Porém, tais tecnologias ainda não estão consolidadas e demandam elevado CAPEX e OPEX, que certamente acarretarão aumento de preço do aço produzido por essas empresas. Em sua opinião, haverá mercado para o aço assim produzido, considerando o gigantesco excesso de oferta de aço no mercado internacional, muitas vezes a preços aviltados? Na minha opinião e na opinião da CRU, sim. A gente acredita que, pelo menos nessa fase de transição, enquanto a gente não tem todos os países na mesma página, digamos assim, ou na mesma velocidade de descarbonização, mecanismos como o CBAM vão ser essenciais. É a única forma de evitar, né, carbon leakage, é a única forma de evitar desindustrialização. Então, a gente acredita em algumas bolhas aí nos próximos anos, principalmente 2026 até 2050, quando tem um maior alinhamento, caso, né, o Acordo de Paris seja cumprido, a gente provavelmente vai ter algumas bolhas de mercado com preços mais altos que o resto do mundo. Muita gente pode dizer que isso não é possível, mas a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que vive uma bolha de preços desde 2018, quando eles implementaram o Section 232, e é um pouco do que a gente vai ver com o CBAM na Europa. Provavelmente a gente tem outros países que vão seguir, provavelmente Japão e Coreia vão nessa tendência de implementar CBAM, Austrália, que são países que estão mais avançados no tema de descarbonização, que têm já agora o CAPEX acontecendo e que têm que se proteger de alguma forma contra a importação de aços com altas emissões e com custo mais baixo. Frederico, como a indústria do aço pode equilibrar os custos decorrentes das medidas para reduzir as emissões de CO2 com a oferta de aço a preços competitivos? Em sua opinião, quais medidas são necessárias para minimizar o impacto econômico da descarbonização? Bom, para mim esse é o grande desafio, que eu diria que a resposta dessa pergunta é onde está a oportunidade, onde está a ameaça nesse assunto, né? Eu falo ameaça porque, se a gente pensar um cenário que não é impossível, de que o CBAM da Europa seja muito efetivo, a economia chinesa não mostre o vigor que vimos nos últimos anos, a Índia cresça em produção como vai crescer, ou seja, você continuar tendo um excesso de capacidade e que esse excesso possa vir para os nossos mercados livremente, né? Esse é um cenário não é impossível e bem negro, né? Esse é o cenário da ameaça, no qual a gente vai estar trabalhando uma descarbonização, vai estar atuando em investimentos, aumentando o custo, mas a gente não vê o nosso concorrente tendo esse mesmo handicap, essa mesma dificuldade. Mas eu vejo, tem o outro lado, que aí vem se o mercado vai pagar, né? Certamente a gente vai começar a cada vez ver mais mercado para os aços de baixa pegada de CO2, né? Então, assim, o balanço disso aí, ou seja, o quanto a gente vai conseguir, como indústria brasileira do aço, aproveitar essa oportunidade e não ser impactado demais pela ameaça, eu acho que é o resumo do que foi apresentado pelos dois secretários hoje, por mim, Thaís, e os comentários do Paulo, né? Ou seja, a gente ter medidas para um comércio justo, né? Um fair trade de aço, a gente ter a indústria
produzindo um produto de verde, vamos usar essa expressão aqui, né? E um consumidor na ponta que, de alguma forma, está disposto a remunerar minimamente esse custo. Então, assim, resumo, essa é a pergunta que responde, para mim, sumariza esse painel. É como nós, entes dessa cadeia, vamos fazer para que a ameaça seja bem menor que a oportunidade. Tudo bem. Bom, chegamos ao final desse painel. Eu gostaria de agradecer Thaís, o secretário Hollenberg, secretária Ana, Frederico, pela qualidade e profundidade das apresentações e dessas respostas finais que abrilhantaram ainda mais o nosso painel. Desejar sucesso na continuidade do Congresso do Aço. A gente vê nesse horário, pelo painel e pelo assunto que vai sendo desenvolvido com a plateia ainda pronta e ativa nesse congresso. Agradecer ao Marco Polo pela organização, a Cristina Yuan, e a vocês todos o nosso muito obrigado.